Então, gente, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um evento formativo do nosso NAPNE e FCE Mirim. Eu sou a professora Manuela Mendes, sou professora de Libras do campus IFCE Mirim e estou na vice-coordenação do NAPNE. Para quem não conhece, o NAPNE é o Núcleo de Acessibilidade a Pessoas com Necessidades Específicas. Nós atuamos no campus do Mirim nessa questão formativa, de acessibilidade, com ações afirmativas, com eventos formativos, e esse é mais um evento realizado pela nossa equipe. Então, antes da gente iniciar, eu gostaria de pedir, só para a gente viver bem esse momento, que todos continuem com as câmeras e os microfones desligados, só os palestrantes, com as câmeras e o intérprete, com a câmera e o microfone ligados, tá bom? Para a gente não ter outra interferência, tá certo? E quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ir colocando no chat, que a nossa equipe vai filtrar as perguntas, vai selecionar e depois eu vou estar encaminhando a cada convidado, certo? E desde o ano passado, a gente vem realizando esses momentos formativos, começando com lives, que era a moda do momento, ano passado, 2020, e agora estamos aprimorando para esses eventos no Meet. E esse evento sobre o autismo, ele vem culminar o nosso encerramento do semestre de 2021.1, e nós ficamos pensando o que a gente vai formar, o que a gente vai estudar, E amanhã, dia 18 de junho, é o dia do orgulho autista. Então, por isso, esse tema do autismo, há algumas semanas a gente vem postando no nosso Instagram sobre as questões do autismo, sobre o que é, as características, e hoje a gente vem trazer 2 convidados, agradeço já imensamente a disponibilidade dos 2, Vou aqui apresentar o Emanuel Alves Carneiro. Seja muito bem-vindo, Emanuel. Ele que é professor da área de Educação Física do campus IFCE Mirim, do campus de Fortaleza, e é pai do José, A professora Luciene Cássia Corrêa de Souza, que é professora da área de Biologia do IFCE Campus Caucaia, e a mãe do Francisco, O Francisco, que eu escuto tanto falar dele. Seja bem-vinda também, Luciene, viu? Pode se apresentar um pouquinho, Luciene, depois a Manuel, dizer um oi, dizer assim, boa noite, fica à vontade. Olá, Manu, todos presentes, grande prazer estar aqui nesse momento, ter essa oportunidade, de falar um pouco das nossas vivências, Nós aprendemos com as vivências e é muito bom que a gente compartilhe, Porque a gente aprende com as nossas, mas também aprende com as dos outros, Quando a gente faz esse movimento aí de empatia. Então, agradeço à querida Manu, professora da Libras, do IFCE Mirim, a toda a equipe do NAPNE, que é um núcleo de acessibilidade que não trabalha sozinho. O IFCE também tem que buscar ser mais inclusivo. Algumas das questões difíceis que talvez a gente relate como acontecendo com a gente na sociedade, a gente também, infelizmente, ainda vê acontecendo no nosso instituto. Então, vamos tentar construir um IFCE maior. Nosso IFCE é grande, é uma instituição da qual eu tenho grande prazer, grande orgulho de fazer parte, mas ele pode se tornar maior, Então, minha primeira fala é essa, minha apresentação, agradecendo essa oportunidade e fazendo essa autocrítica, Porque eu também sou parte do IFCE e eu gostaria muito de, em breve, falar que eu faço parte de uma instituição que é inclusiva. Ainda não posso falar isso, Posso falar que tem quem busque, Esse evento é uma prova disso, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente, vamos percorrer esse caminho, Com vontade e gana aí para uma mudança. Posso falar? Pode sim, fica à vontade. Vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos e a todas aqui presentes, É uma enorme satisfação poder fazer parte dessa roda de conversa
desse momento interativo, parabenizar pela criatividade de vocês, de escutar os pais e não apenas os profissionais, porque é muito importante essa relação dos pais e também dos profissionais. Então, é motivo de muito orgulho, né, estar nesse momento não como profissional, mas como pai. E me permitam, né, assim, estou sempre, às vezes, em eventos me apresentando profissionalmente, mas hoje eu vou me apresentar como pessoa, né? Então, eu sou o Emanuel Alves Carneiro, tenho 39 anos de idade, né? Sou profissional de educação física, sou professor do Instituto Federal há 10 anos e sou pai do José Igor, de 7 anos de idade, que é uma criança autista, né? Com muito orgulho, costumo dizer para todos os meus que é um presente que Deus me deu. Na verdade, alguns dizem que ele me escolheu, eu acredito que sim, porque eu faço jus realmente a esse presente que Deus me deu. E vou estar aqui à disposição para poder conversar. Não, com certeza não saberei dizer todas as respostas, até porque ainda é muita coisa para a gente trabalhar sobre essa temática, mas direi um pouco da minha experiência, que eu acredito que possa ajudar a todo mundo que tem um pouco de dúvida, a todo mundo que quer contribuir nessa causa, e estamos aí. Estou à disposição para conversar com todos vocês. Obrigado e boa noite. Pronto. Mas esse é realmente o objetivo do nosso encontro, né? Sair um pouquinho dessas questões mais teóricas, conceituais, e ir mais mesmo para a prática, para essa relação mesmo pai e filho, né? E nessas últimas semanas a gente tem estudado sobre o autismo, né, através de alguns posts, como eu já havia dito, que foram colocados no nosso Instagram. E eu queria até fazer um agradecimento aqui ao nosso aluno, que é membro do NAPNE e aluno do 8º período do curso de Letras, o aluno João Carlos, que ele está assim, se dedicando a esse estudo desse tema, está escrevendo o TCC dele sobre o autismo, viu? Depois eu vou passar o contato de vocês para ele fazer mais algumas pesquisas, viu? E ele tem estudado sobre isso e nos ajudado também, né? Nesses posts. E assim, já começando a nossa conversa, né? Que é interessante que vocês falem, não eu. Mas já começando a nossa conversa, a gente sabe que o autismo ele tem vários níveis, né? Uma criança autista não é igual a outra. E aí eu queria começar perguntando para a Luciene, e depois a Manuel já responde, viu, Manuel? Se ela pudesse assim, dar algumas características dessa criança autista, né? Algumas peculiaridades de como é essa criança autista, do que é esse autismo, e em seguida responder a seguinte pergunta: o que chamou a atenção de vocês no comportamento dos filhos para a busca desse diagnóstico? Quais foram os seus primeiros sinais que vocês perceberam? Não, aqui está diferente, né? Vamos buscar uma ajuda. Quais foram esses primeiros sinais, esses primeiros comportamentos? Perfeito, Manu. Assim, o autismo, né, ele, enquanto condição da diversidade, a própria sigla, né, transtorno do espectro do autismo. Esse espectro, ele diz respeito a uma grande variedade que a gente observa de possibilidades, tanto de características quanto de intensidades. Isso faz com que duas crianças autistas nunca sejam iguais, né? Como duas crianças neurotípicas também não são, que são duas pessoas diferentes. Então, é impossível a gente encontrar características que estejam presentes em todos, mas a gente percebe algumas coisas como bastante prevalentes, bem mais comuns, digamos assim, né, no autismo, do que seriam em crianças, né, neurotípicas. Então, uma questão que me chamou muita atenção no meu querido filho, meu amado filho, Francisco Virgílio, foi a questão da comunicação, mais especificamente da comunicação por fala, em um primeiro momento. A gente sabe que a comunicação ela não se dá somente pela fala, né? A gente percebe aqui esse evento que tem acessibilidade comunicacional, né, em equidade comunicacional, que está sendo
interpretado para Libras. Então, isso também é comunicação. Meu filho, Francisco, a gente observou nele atrasos na comunicação, inclusive na comunicação gestual. Mas o primeiro que nos chamou a atenção foi a aquisição da fala. Até então, ele sempre conquistava aquilo que era esperado no limite do que a gente tinha ali como parâmetro etário de comparação. Então, tem aqueles livrinhos que as mães e os pais têm, né? De quando que caminhou, quando que sentou. O Francisco sempre fazia aquilo lá que era, digamos, dito no livrinho, que deveria ser com uma determinada faixa etária. Lógico que a gente sabe que isso não deve ser estático, né? Mas ele sempre fazia naquele limite. Nos chamou a atenção quando, com 1 ano e 4 meses, ele falava pouquíssimas palavras. Eram raras as palavras que ele falava. Um atraso na fala que era muito significativo. Isso se tornou mais significativo com 1 ano e meio, e daí em diante. Com 1 ano e meio, ele foi pela primeira vez em um neuropediatra, que não concordou com as minhas... eu sou professora da biologia e a minha área de doutorado é genética. E o meu mestrado é genética humana. E eu dava aula em escola há muitos anos. Então, eu já tinha tido vários estudantes autistas. Então, eu olhava para o Francisco e via várias características que me faziam pensar que ele poderia ser uma criança autista. Sempre que eu levava isso a um médico, né, a partir de 1 ano e meio eu levei, isso sempre foi excluído de possibilidade. Sempre não é uma coisa da sua cabeça, mãe de primeira viagem, superproteção, essas questões. Eu percebo que aqui em Fortaleza, nessa parte relacionada a diagnóstico, é melhor do que onde eu estava quando eu busquei isso primeiro, que é lá em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte tem mais atraso em relação a isso. Eu percebo isso muito nitidamente, tá? Fortaleza, é lógico, eu tenho críticas a fazer em várias situações, mas no que tange diagnóstico precoce, a gente está numa situação melhor do que a maior parte do país. Isso é uma realidade. Uma realidade que, infelizmente, ela está muito mais presente em situações de busca por médicos de planos de saúde e privados do que pelo sistema público, porque o acesso ao sistema público, às vezes, demora tanto tempo que já não é mais precoce aquele diagnóstico, né? Mas, enfim, essa foi a primeira questão, aquisição da fala, um atraso considerável. Depois veio a aquisição de comunicação gestual, aquele apontar que não tinha, o responder pelo nome. Francisco. Eu chamava 10 vezes, ele respondia uma, olhando. A atenção compartilhada, que é, olha ali, bebê, olha ali. E você aponta e quer que ele olhe junto. E ele não olhava junto. Então, essas questões eu percebia. Muitas vezes a gente escuta questões como, não gosta de carinho, não gosta de abraço. Isso, em algumas situações, pode até acontecer questões sensoriais relacionadas a isso, mas não é uma regra e está muito longe de ser. A maior parte das crianças com autismo gosta de carinho e são extremamente carinhosas. Francisco era extremamente grudento em mim. A gente até brincava, grudentinho, que era querer mamãe, querer papai. Isso já chamou também uma atenção da gente. Ele queria ficar com a gente num grau elevado. Tinha lá a vovó querendo ficar com ele, o vovô, mas ele queria mais era o pai e a mãe. E quando entrou na escola, a gente começou a perceber também algumas questões relacionadas à rigidez de comportamento e a comportamentos repetitivos. A escola onde ele estava tinha uma amarelinha essas que tem o número. Chama amarelinha aqui também? Eu não sei se é o mesmo nome, macaca, né? Aqui chama amarelinha também, macaca. Então, é isso. Então, isso para ele era a melhor coisa do universo. Ele era capaz de ficar ali horas, quando acabava a escola, olhando aqueles números, né? Onde tinha letras também. Pode falar. Desculpa, perdão. É só para trocar o intérprete, porque o Pedro não consegue visualizar quando tem que trocar o intérprete. Perfeito, tá? Perfeito. Perdoa. Podem sempre interromper, tá? Se não for para todos, não é bom. Então, é importantíssimo que tenha, tá, essas interrupções. E é isso, o que eu percebi no Francisco foi principalmente isso. Tem outras questões que eu escuto de outros pais, né? Então, em algumas situações eu escuto sobre choro copioso, criança que chora muito, ou criança que não chora quase nada, que é muito apática.
Então No foram caso do vários Francisco, sinais, não. né, Luciene? Foram Vários. sinais, E mesmo né? assim eu chegava no médico e ele me falava que era da minha cabeça. E eu É. falava, ô, doutora, aí eu tenho um mestrado em genética humana, estou fazendo doutorado. Aí que ele falava, então é por isso. Você está vendo no seu filho que você estuda. E eu estava assim, meu Deus, eu dava aula, teve uma época que eu estava com uma turma da enfermagem, dando aula na Universidade Católica, né? E eu vi, assim, as coisas que eu falava na minha aula. Fiquem atentos a esses traços. Eu estava vendo na minha casa igual. Mas, assim, com aquela perspectiva Será que o também. Emanuel também foi a mesma situação, hein, Emanuel? Vamos ver, Emanuel, como é que foi lá com o pequeno, grande José? 7 anos também, igual aqui. Vamos lá. Manu, vai ter um problema grande, porque tem duas pessoas aqui que gostam bastante de conversar. Eu tô vendo aqui, a Luciene eu já conhecia. Se você não cortar a paz, aqui vai terminar Olha os minutos estipulados, hein? Vocês receberam o roteiro, pelo amor de Deus. Tá, vamos lá. Assim como eu vou tentar complementar a fala da luta, certo? Para a gente poder trabalhar de maneira mais, né, assim, pragmática, podemos dizer assim. Assim como a Lu colocou muito bem que os comportamentos são distintos, né, que eles não têm as mesmas características, e é exatamente por esse motivo que a gente não consegue encontrar a verdadeira causa do autismo, né? Tem várias vertentes, vários estudos, vários caminhos, mas que não se tem ainda uma posição 100% da causa, justamente porque essas características elas são muito distintas, como ela bem colocou, comunicação, sociabilização, padrões restritos repetitivos de comportamento, de interesse, de atividades, então assim, são bem distintas. Assim como também eles são diferentes, acredito que as nossas histórias também sejam diferentes. Eu me projetei para hoje para falar numa linguagem comum, não falar numa linguagem científica, porque se vocês forem reproduzir isso, o que eu quero que mais chegue é aos pais e não às pessoas que já têm uma condição de esclarecimento, então eu vou tentar falar numa linguagem comum mesmo, uma linguagem mais simples possível. E as histórias, né, elas são também diferentes. Bom, talvez diferente um pouco da Lu, eu também descobri há 1 ano e 4 meses. Eu tinha uma companheira que a gente se separou quando o José Igor tinha 1 ano e 2 meses. Não demos mais certo, nós se separamos, e o José, quando ele chegou a 1 ano e 2 meses, ele já falava aproximadamente umas 50 palavras. Então, ele já era muito comunicativo. Quando foi mais ou menos 1 mês e 2 meses que eu já estava fora de casa, o José teve um bloqueio total. Então, ele não falava mais nenhuma palavra. E ele não olhava mais. O olhar dele não era mais fixo. Ele diminuiu a capacidade de concentração, de atenção, de chamar e não atender. E aquilo ali foi muito confuso para mim naquele momento, porque não se entendia se era alguma coisa que não sabia o que era, ou se era reflexo da separação. Porque eu digo isso com muito orgulho, mas que não quero de maneira não enaltecer, porque eu acredito que isso deve ser comum. Eu sou um pai muito participativo. Então, eu sou de trocar fralda, de botar para dormir, de brincar, de dar para comer. Eu não sou aquela pessoa que fica só ali olhando. Eu participo literalmente. Então, se você me deixar com ele sozinho, eu vou tomar conta sozinho, porque eu sei fazer de tudo. A única coisa que eu não conseguiria fazer era amamentar. Mas ele, nessa época, já não amamentava mais. Então, eu tinha uma vivência já muito próxima do meu filho, né, de reconhecimento mesmo, e que não atrapalhou em nenhum momento quando eu saí de casa, mas que houve esse bloqueio. E eu procurei, né, nós procurei um neuro aqui, que por sinal um neuro muito conhecido, né, precisei fazer um investimento, porque o plano de saúde é numa média de 3 a 6 meses para você conseguir uma consulta no plano de saúde. Então, isso, numa realidade das nossas vidas, talvez por sermos professores de instituição pública, de federal, isso deu uma condição, mas que não é realidade para muitas das pessoas.
E aí eu procurei realmente um neuro, né? E ele que já com 1 ano e 4 meses, ele de cara, ele já disse, eu não posso te dar um laudo, há 7 anos atrás, se dava um laudo ali com 3, 4 anos, mas eu já direciono pelas características, o José é autista. Então, nesse momento, claro, gera todo uma confusão, o que é, para onde é, o que eu devo fazer, né? E, graças a Deus, e acredito que com a Lu também foi desse jeito, o diagnóstico foi precoce, foi rápido, que não é a realidade da maioria da população do mundo. Vamos fazer do Brasil, país ainda que está em fase de desenvolvimento. Né? Então, essa foi as principais características, né, que eu encontrei nesse momento conflituoso, mas que a gente rapidamente conseguiu dividir, separar as nossas diferenças, quando eu digo eu, Emanuel e a mãe do José, mas juntos nós conseguimos resolver o que de fato tínhamos que resolver com relação ao José. E aí, acredito que tenha conseguido contemplar um pouquinho aí essa primeira pergunta. Sim. E aí eu já puxo o gancho, Emanuel, e aí depois a Luciene responde sobre esse diagnóstico. Você disse que foi um diagnóstico, graças a Deus, precoce, né? E depois dele, a partir desse diagnóstico, quais foram, assim, as primeiras ações, os caminhos para um possível tratamento? Como foi uma adequação de vida? O que foi que a partir desse diagnóstico foi feito? Depois é a Lu que responde, viu? Pronto. A Lu comentou uma coisa interessante. Os estados do Brasil, eles não estão sintonizados sobre a causa. Tem estados mais atrasados e tem estados mais adiantados. Eu considero Fortaleza como as 5 capitais de todos os estados do Brasil numa fase de avançado. Ainda tem muito a avançar, mas em comparação aos outros estados. O ativismo aqui é muito rápido, as associações são muito efetivas e rapidamente a gente consegue se ajudar. E eu fui... José foi consultado com um neuro chamado André Pessoa. Tinha na época 2 neuros aqui muito famosos, que eram o André Pessoa e o André Cabral. Né? Eram 2 neuros que eram muito conhecidos aqui, que realmente faziam um diagnóstico muito precoce. Na época, nós estávamos num problema a nível nacional de saúde pública e o André Pessoa era o representante do Brasil com o mundo nesse problema de saúde pública. E aí eu acabei indo para o André Cabral, né, que foi o que diagnosticou, e eu acho que eu devo dar aqui esse crédito, podemos dizer assim, porque ele foi muito importante nesse momento. E procurar a pessoa certa, que seria um neuro, foi um acerto rápido, inteligente. E rapidamente o André, ele direcionou para uma fono e para uma terapia ocupacional. Então, a princípio, certo? O José, ele é acompanhado por um neuro até hoje, porque esse neuro, ele faz parte dessa equipe multidisciplinar e ele é muito importante que ele esteja por todos os motivos de medicação, de necessidade, enfim, de avaliação neurológica. Então, ele é necessário estar nesse grupo de profissionais, né? Então, eu fui para uma fono, que também tinha especificidade no autismo, que era a Mirna Paz, e fui para a Sabrina Ibiapina, que tinha uma especialidade em terapia ocupacional, muito mais essa perspectiva social mesmo, dela realmente fazer um trabalho de terapia ocupacional. Então, o José, ele ficou inicialmente com essa tríade, neuro, fono, terapia ocupacional. E aí, no passar da conversa, a gente vai conversando como foi essa evolução. Tá ótimo. Vai lá, Lu. Massa. Tem algumas questões muito parecidas e algumas distintas, né? O Francisco, o autismo é moderado a severo. Então, a gente percebe muitas questões e sempre percebemos, desde bem mais novo. Só que elas ficaram muito mais evidentes, né? Depois de 2 anos e meio, assim, já ficou mais evidente. O diagnóstico não foi precoce, como deveria. E a gente fez, por esse motivo,
Não foi tão tardio quanto a gente vê no Brasil, às vezes com 6 anos de idade, 7 anos, não é isso, não. Foi com 3 anos. Mas não foi precoce. Ao meu ver, o diagnóstico tem que acontecer bem antes. O que a gente conseguiu nesse contexto? A gente conseguiu, ainda em Belo Horizonte, eu percebia o atraso da fala como nítido, sabia que ele deveria iniciar uma terapia, mas eu não conseguia com nenhum médico do plano esses pedidos. Ele tem um Unimed desde que ele nasceu, Unimed multiplan, assim, uma Unimed a princípio completa. E a gente não conseguia, porque os médicos sempre falavam, não, dá tempo para a criança desenvolver. É muita preocupação, porque existe, às vezes, algumas posturas que são diferentes realmente. Aí, nesse contexto, o que nós fizemos? Nós fizemos um caminho que foi inverso. O Francisco começou terapias antes de ter o laudo. Com 2 anos e pouco, ele começou a fazer terapias. E a gente pagando particular, absolutamente tudo que ele fazia, porque a gente não tinha o laudo diagnóstico. Quando chegamos aqui no Ceará, né, eu comecei a buscar a questão de médicos e também ouvi, né, sobre esse médico, André Pessoa, que é difícil de marcar, mas eu sou muito insistente. Então, demora 1 ano, mas em 1 mês eu estava sendo atendida, né? Ainda estava em morada nova, e porque alguém me falou que era um bom neuro, me falaram 3. Eu marquei no mesmo dia, 1 pelo Unimed e 2 particulares. Um absurdo. Mas eu já estava tão acostumada a ir nos médicos, e eles falaram que não era nada, que estava tudo ok, que era da minha cabeça e do meu marido, que eu já estava esperando isso de novo. E aí já foi totalmente diferente. Os médicos já de uma vez falaram, não, é muito nítido o autismo. Como que não tem um laudo fechado essa criança? E aí a gente mostrou tudo que a gente tinha, de que fazia um atendimento com fonoterapia 2 vezes por semana, fazia terapia ocupacional 2 vezes por semana, mas sem uma hipótese diagnóstica fechada. O que a gente conseguia? A gente conseguia que a fono e que a TO considerassem aquilo que era muito patente. Então, já fizessem a estimulação nessa área. Mas é necessário que tenha um laudo, né, especificado. Então, a partir daí, Francisco faz uma série de terapias, ele teve regressões depois disso também. Na questão da mudança, a gente percebeu, mas foi uma época a questão etária dele, entre 2 e 3 anos também, quando eu cheguei no Ceará, né? E a gente percebeu alguns atrasos, assim, algumas questões, achavam que podia ter também um pouco de estar longe dos avós, um pouco disso, mas a gente já percebia que tinha alguma questão. Nessa época... Acho sempre que alguma coisa influencia, né? Alguma coisa está influenciando. Eu achava, Manu, desde muito cedo, que o Francisco tinha autismo. Mas eu achava que era um autismo leve, porque a tendência dos pais é pensar isso. Eu achava que vai ser um autismo leve. E no caso do Francisco não é, um autismo moderado a severo, com várias demandas, né? Cheguei a ouvir depois disso algumas vezes que ele não iria falar. Hoje o Francisco canta músicas inteiras, mas ele não tem uma fala autônoma, ele não fala, eu quero ir no banheiro, eu quero beber água, desse modo. Ele fala água. Se eu insisto muito abaixo, o que você quer? Beber água. Já foi um grande avanço em relação ao que a gente tinha. Então, a gente começa a comemorar tanto algumas coisas que, às vezes, quem não tem noção de como que é essa luta, pensa, meu Deus, ela está feliz com isso. Mas a vida da gente é agradecer muito pelos ganhos. Tem essa equipe multidisciplinar, assim como o José, né? Sim, o Francisco, a gente tem, o que o Emanuel falou, uma questão importantíssima. Nós temos em Fortaleza associações fortíssimas. Eu faço parte de uma delas, que é a Fortaleza Azul. Né? Você também, né, Manuel? Com isso, a gente vai ter uma pergunta mais para frente que eu vou falar sobre isso, então eu não vou falar agora, tá, gente? Senão eu me empolgo. Só comentando, então, que é por esse motivo, por ter esse ativismo, que Fortaleza, hoje em dia, é um local que tem decisões, inclusive judiciais, que o Brasil não acompanha. Então, isso é algo muito bom. Falar do ativismo, eu queria falar... Você até já começou a comentar sobre as questões escolares, né? Porque também tem muita gente, tem até uma pergunta aqui, ó, sobre a escola. Como essa questão do relacionamento com a escola, do aprendizagem, do desenvolvimento, como essa relação.
a sociabilidade, as adaptações, que também é um ponto bem específico, né? A escola. Isso. Você aí pode comentar primeiro, bem Olha, sucintamente, viu? De forma bem sucinta. você é Depois sucinta, é vai ser Emanuel, difícil, viu? Porque aí eu teria 10 horas para falar a respeito, numa síntese. Mas, assim, rapidamente, é muito diferente a vivência escolar de crianças com condições dentro do autismo, né? Com graus distintos, né? Com demandas distintas. Quanto maior é a demanda por acompanhamento, por suporte, mais a escola não quer aquele estudante. Porque ela entende aquele estudante como um gasto. Aí ela entende que vai ter que ter um acompanhante só para ele, que ele vai atrapalhar outros colegas da sala, que vai se levantar, várias questões. Então, isso tudo eu já vivenciei. E o que foi mais difícil? Quando eu consegui a remoção de Morada Nova para Fortaleza, o que foi extremamente rápido, não dá para ter muita dúvida sobre o diagnóstico do meu filho, né? A junta médica, rapidamente, né? Eu consegui essa remoção. E com essa remoção, a gente já imaginava, vou morar em Caucaia, porque eu vim para Caucaia. Vou morar em Caucaia, vou procurar uma escola em Caucaia. Procurei com alguns amigos 2 indicações de escola em Caucaia. As 2 negaram a matrícula do Francisco. Eu sei que eu tenho o direito de impor que elas aceitem. Sou professora, eu trabalhei em universidades, dou aula há 20 anos, né? 19 anos, para ser mais exato. Meu marido é advogado. Não teria nem sequer que gastar, assim, digamos assim, com um advogado, né? Meu marido é advogado. Poderia fazer isso facilmente. Mas como você coloca uma criança não verbal num local que ela não é benquista? Complicado, né? Então, por mais que eu saiba o que eu posso fazer, por mais que eu fale lá na hora, eu não deixei nessas 2 escolas. E aí eu comecei uma via crucis por várias escolas com fama de inclusivas, algumas delas caríssimas do Aldeota, que assim que eu chegava lá, falava, ai, que ótimo, que legal, que menino lindo, ele nem parece que tem autismo, mas você já não aguenta ouvir isso, né, porque não tem nada a ver uma questão com a outra, e aí no meio daquelas questões, a Emanuel ali gente... só se identificando. No meio daquelas questões, a gente começa, olha, mãezinha, eu vou anotar o seu nome, porque eu vou entrar em contato com você, porque a coordenadora dessa turma, hoje, ela não está. Aí eu volto amanhã. Olha, a coordenadora, ela saiu. Então, a coordenadora jamais estava na escola, sabe? E aí foram 10 escolas entre Caucaia e Fortaleza. Não é um número hipotético, foram 10 mesmo, 2 mãos cheias, que negaram a matrícula do Francisco ou que me falaram algo do tipo, olha, ele vai ser bem mais feliz estudando na escola tal. Tem escola que faz isso. Nossa, para ele vai ser bem melhor ir para não sei onde. Escolas privadas, em Fortaleza e Caucaia. As demandas de Francisco são muitas. Eu não chego inventando a escola, já chego com o laudo na mão. Eu sei que a matrícula é compulsória, eu sei que eu poderia obrigar essa matrícula. E ficamos assim, né? O sofrimento, eu pensando se eu largava ou não um concurso público federal. Eu, como, né, assim, eu sou doutora, mestre e doutora, tudo que a gente quer quando a gente faz um doutorado é entrar numa instituição federal para dar aula. Aí eu venho para a instituição federal, num estado maravilhoso, onde eu passei minha lua de mel, como boa mineira, eu amo mar, amo praia, tudo que eu queria era morar aqui, que é tipo assim, upgrade top, né? Aquela história do eu moro onde você passa férias, né? Que eu, obviamente, coloquei, né, no meu WhatsApp por tempos, os meus colegas mineiros morrendo de inveja. Mas eu enfrentando aquilo e pensando, meu Deus, o que eu faço? E, não, então eu vou para uma escola pública, mas eu não tenho comprovante de endereço ainda. Porque eu não moro aqui, eu não tenho vó, não tenho tia, não tenho primo, não tem ninguém em Fortaleza que eu possa recorrer. E assim, o desespero batendo, não, vamos, vai dar certo, vai dar certo. E aí deu certo, nessas buscas, teve 3 escolas que aceitaram, 2 delas, de um modo, assim, uma aceitação, digamos, parcial, e uma aceitou melhor, essa escola que aceitou melhor. Não vou falar que é um paraíso, mas é uma escola que foi muito boa para o meu filho no início, ele encontrou algumas pessoas muito boas. Último ano, não foi no início, né? Ele esteve lá até pouco tempo, não está agora porque a gente mudou para que ele morasse em casa, né? Eu saí de apartamento, só por esse motivo que ele saiu dessa escola. Mas foi uma escola que a gente encontrou também umas bênçãos, uma professora maravilhosa,
que ajudou muito meu filho. Então, assim, mas isso também não é regra, tá? Também encontramos professores lá que a gente percebia que estavam pensando, meu Deus do céu, né? Por favor. Também já vivenciei questões como colegas não, os colegas do meu filho eram super amáveis com ele, super próximos. Mas eu já vi pais excluindo, pais que não queriam que a gente fizesse parte de grupo, né? Então, eu nunca fiz parte de grupo de WhatsApp de escola. Primeira vez que isso acontece. A falta de informação, né? Muitas vezes acontece isso, né? A falta de informação. E vai além, sabe, Manu? É a vontade mesmo de não estar perto. A neurodiversidade, ela encontra um preconceito, né? Você vê, a gente ainda fala em luta antimanicomial, né? Então, isso já mostra, né? Que existe uma situação, né, muito séria, né? Em relação a preconceito, né? E é isso, Emanuel. Vai lá, Emanuel. Vamos lá. Eu vou falar aqui algumas coisas rapidamente, palavras que talvez, para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, né, vai fazer muita gente refletir algumas coisas. Eu esqueci de dizer que o José, ele é moderado leve, certo? Alguns artigos e alguns profissionais, o próprio André sempre diz que o que diferencia o iniciante, o mais comum, mais simples, para o moderado é a fala, né? Então, ele pode até transitar de um para o outro. Então, o José, ele também tem as mesmas características bem próximas, né, do Francisco. Então, eu queria trazer algumas coisas que são importantes na minha fala, para resumir aqui a minha fala. Primeiro, eu falei de terapias que o José fazia, mas isso não significa que era uma grande saída, porque as terapias não conversavam. Eu acredito que uma boa solução para o autismo são as terapias integradas, aqueles que os profissionais montam o trabalho coletivamente e não separadamente. Então, o José, ele começou com terapias desintegradas. Isso me incomodava muito, porque eu era o pombo-correio de relatórios, disso, aquilo. Como é que um terapeuta não conversa com o outro? É tudo por escrito. E a gente vai falar de incidência. Quando o José nasceu, a incidência era de 200 para 1. Agora a gente está falando de 60 para 1. Então, é algo que está acontecendo e o mundo não está se preparando, né? Então, eu queria chamar a atenção para vocês. A terapia integrada, ela trouxe para o José soluções mais emergentes. Grupo de profissionais trabalhando coletivamente. Então, eu entrava na briga. Então, eu tinha que pagar as sessões para todo mundo se juntar. Escola e terapeutas. Porque eu gostaria de juntar todo mundo para conversar sobre o mesmo assunto, né? E eu consegui fazer isso uma vez, que foi um sucesso. E, graças a Deus, a gente evoluiu. E daí eu percebi, tem que integrar. Se eu não integrar, eu não vou evoluir. E aí eu trago uma outra... Parece que ele voltou. Tá ouvindo? Estamos. Pronto. Diferente um pouco da Lu, a escola 01 abraçou meu filho. Certo? Então, eu escolhi uma escola pequena, que pudesse todos se conhecerem, porque eu acho que é necessário, para a independência de quem é autismo, eu acho que escolher uma escola pequena é importante, toda a comunidade conhecer o seu filho, e é importante que ele, no seu desenvolvimento, ele tenha ali crescentemente esse crescimento, e o José, ele foi abraçado pela escola, mas a escola sem experiência ainda. Então, nós, pais, começamos a ajudar, integrar, coordenação fazendo curso e conversando, enfim. E aí, a escola, de fato, ela abraçou, tive uma coordenadora nessa escola e as professoras foram fundamentais. Tão fundamentais que as principais evoluções do José nascem na escola e não na terapia. Como comer sozinho, como solicitar água, pedir aí ao banheiro, desfraude. Muita coisa foi a escola que conquistou e que fez do José ele se desenvolver, né? Então, eu consegui assertivamente. Hoje, como o José está, né? Eu tenho um ganho na justiça, as terapias do meu filho são em casa, todos os terapeutas vão em casa, é uma equipe
que se reúne semanalmente para fazer um estudo sobre o meu filho e preparar todas as atividades da semana. Todo dia eu recebo relatórios no WhatsApp do desenvolvimento do meu filho, coletivamente, e uma vez por mês, pais se reúnem com os terapeutas para nós conversarmos como está a evolução do José em casa e como está nas terapias. Né? Daqui a pouco eu vou falar de medicação, tem um pessoal perguntando sobre a medicação aqui. Isso, já era aqui uma pergunta que eu estou aqui organizando para vocês. Finalizando a minha fala, hoje o José tem integrado todo mundo fazendo coletivamente. Ele tem o neuro, ele tem uma fono, ele tem um psicólogo, ele tem um psicopedagogo, ele tem um atendente terapêutico, né? E ele faz uma terapia chamada ABA, né? Que aí também a gente pode conversar um pouco sobre isso depois. Então, tudo isso, coletivamente, é integrado à terapia do meu filho. O AT, que nós chamamos de atendente terapêutico, é um estudante de psicologia, que hoje já faz carga horária do seu tempo na escola. Então, ele vai 2 dias na escola acompanhar os professores e 3 dias em casa fazendo as terapias com o José. Então, eu posso dizer que eu conquistei um pouco uma evolução, que eu acho que é um bom exemplo para dar aqui, mas foi uma luta. Justiça, enfim, tem muita coisa envolvida com a sociedade. Depois a gente vai falar também dessas lutas, desse ativismo. Com certeza. Mas aqui o pessoal está perguntando, tem algumas perguntas sobre essa questão de medicação, né? Então, Manu, só uma questão antes, só para eu não sair de um assunto. Que mundo pequeno, Emanuel, porque eu também tive um ganho na justiça semelhante, também tenho esse tratamento domiciliar com o ABA para o Francisco, com... Vocês têm fonoterapia, psicopedagogia, terapia ocupacional, ABA, também tem fisioterapia, no caso do Francisco, ele tem demanda tem atraso motor, né? Então ele tem uma demanda por fisioterapia também, mas nós também conseguimos, né? Essa equipe, que foi um ganho na justiça, como advogada da Associação Fortaleza Azul, no nosso caso, a advogada Janiele, que é maravilhosa, mãe de autista. E isso tudo com mas tudo com uma luta enorme. E a questão da escola, né? Tem uma questão que a gente escuta, que a escola, na pior das hipóteses, faz toda a diferença, né? Ela pode fazer toda a diferença para o bem ou para o mal. Apesar dessa via crucis de conseguir uma escola que a gente vivenciou, o Francisco também, ele teve uma experiência de uma professora que a gente amou, né? Eu até chorei quando fiquei sabendo. Teve 2 professoras que, quando trocaram, eu abri um bueiro lá na escola, né? Que são 2 professoras que foram maravilhosas para ele. Uma delas eu até brinquei, né? Quando o Francisco mudou do infantil para o fundamental e não poderia mais continuar com essa professora, eu falei com a diretora da escola que se eu pudesse... Se eu gasto na justiça, eu tirava essa professora de lá e pagava, né, para ficar exclusiva, né? A tia Moni, né? Gostava muito dessa também. Algumas perguntas estão aparecendo aqui no chat, eu vou aqui resumir, filtrar, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Então, a pergunta da Ivna e da Michele. A da Ivna: existe uma medicação direcionada ao tratamento do autismo? E aí, já complementando com a da Michele. Vocês já tentaram a exclusão do glúten e da caseína na alimentação? Acho que é cafeína, né? Aí, quem responde? Posso responder? Caseína mesmo, é proteína do leite. Né? Pronto. Posso responder, Lu? Quer responder? Vai fundo aí, Emanuel. Vamos lá. Tem outras perguntas aqui. Eu vou tentar, inclusive, na fala, contemplar muita gente aqui, tá bom? Não dá, Carlos, para a gente fazer um diagnóstico pelos aspectos físicos, tá certo? A melhor forma que tem é procurar um profissional, um neuro, é o melhor caminho, caso você tenha alguma dúvida. E não se preocupe, nenhuma pergunta é uma pergunta ignorante. Toda pergunta ela é importante. Então, não se sinta em nenhum momento envergonhado de perguntar, porque todos nós estamos ainda aprendendo muita coisa juntos. Então, relaxa com as perguntas, tá bom? Bom, a medicação, ela é hoje muito comum, né? Prescrita pelo neuro, né? O José começou com risperidona, mas como toda e qualquer medicação, ele também traz... Não está saindo som, não. Você está me ouvindo? Melhorou agora? Deu certo? Tá me ouvindo?
Oi, tá ouvindo? Aqui tá tudo ok. Eu ouvi perfeitamente. Tá tudo ok. Tá, eu acho que ela não... A Nádia que não tá ouvindo, não sei. Posso continuar, Nádia? Sim, ok. Então, o José, logo ele começou com o risperidona, né? Os médicos normalmente receitam, depende muito do comportamento. É um negócio assim, gente, não dá para ter uma receita. Pelo amor de Deus, não pegue a nossa fala e vá, até porque um remédio desse você precisa de prescrição médica, mas não vá resolver o problema pela minha fala. Tudo tem que ser direcionado para um profissional, certo? Esse é o melhor caminho. Ele começou com o risperidona e aí eu queria trazer uma experiência rápida aqui. Ele entrou agora numa medicação nova, Lu, que é o Aristab, né? Então, ele mudou do risperidona para o Aristab. Ele passou 30 dias com dificuldade de dormir, mas se adaptou, né? Então, esses 2 medicamentos, eles foram os medicamentos prescritos para o meu filho, mais uma vez, ao José, não significa que a todos, tá bom? Com relação ao glúten, foi uma pergunta, eu li sobre artigos no mundo todo, em inglês, em francês, espanhol, você não tem noção, né? E eu fiz essa pergunta para o André há 6 anos atrás, e ele disse assim, se nós descobríssemos, né, por exemplo, com uma exclusão do glúten, não causasse o autismo, já estava resolvido o problema do mundo. Não existe nenhuma pesquisa científica comprovadamente que tirando ou diminui o diagnóstico ou melhora. Não existe, porque como a Lu falou no começo, todo mundo é diferente, né? Tem pesquisas voltadas para nutrição, tem pesquisas voltadas para a tecnologia, com o uso das tecnologias, celular, tablet. Então, não dá para ter uma resposta 100%. O que eu posso dizer com relação a isso é que não tem nenhuma pesquisa científica no mundo que comprove a diminuição disso vá ocasionar situações positivas, né? No meu caso, no meu filho não tem, meu filho não é seletista, ele come de tudo. Mas você vai encontrar crianças autistas que é seletista, que só come determinados alimentos. Então, são características diferentes, são distintas. Lu, se você puder complementar aí e também Perfeito. falar um pouco sobre essa questão da alimentação, tá chegando algumas perguntas aqui no chat. Ótimo. O pessoal querendo saber sobre a caseína. Nossa, perfeito. Só o que o Emanuel falou, concordo demais. Cada situação é única. E aí acontece uma outra situação, que eu vou falar muito assim, não vou, obviamente, entrar em questões técnicas aqui, né? Mas por ser geneticista, né, meu mestrado e meu doutorado são na área de genética. Eu acabo entrando muito em algumas pesquisas nessa área também. A gente tem mais de 100 genes descritos como genes relacionados ao autismo. Não quer dizer que eles causam o autismo sozinhos, mas existe uma relação muito grande, já muito bem descrita, entre autismo e genética. Então, por ser uma condição genética, não estou falando totalmente genética, né? Ela tem influência do ambiente, tem influência entre genes diferentes no genoma, locais diferentes, formas que são alelos diferentes. Isso tudo vai ter uma série de interações que não daria para eu explicar aqui agora, acontecendo em cromossomos diferentes que vão levar ao autismo. Então, quando a gente faz uma investigação genética, em alguns locais que tem exames caríssimos, como exoma, né, fora do país, a gente já percebe uma questão genética em boa parte das situações de pessoas com autismo. Cerca de 25% a gente já encontra, e provavelmente tem em todos ou em quase todos. Só que em algumas áreas você não procurou aquilo ali, aquele local do genoma, né? Porque são exames ainda em desenvolvimento, tem questões aí envolvidas. E aí, como a gente, do mesmo modo que a gente tem uma diversidade nos comportamentos, nos traços, a gente vai ter uma diversidade também na genética. A maior parte das vezes, o autismo vai ser epigenético, vai ter fator ambiental, vai ter questões distintas, vai ter questões distintas relacionadas ali e que devem ser consideradas. Aí, nesse contexto, a medicação, a gente tem realmente que olhar cada situação é única, como o Emanuel falou, esses 2 medicamentos são 2 medicamentos que são frequentemente indicados, mas cada demanda, né, cada criança tem uma demanda. Eu gosto muito de buscar a parte da homeopatia,
tá? Que tem muita gente que não gosta, que não concorda. Eu gosto, para algumas questões do meu filho, tá? Francisco tem questões comportamentais muito sérias, tem algumas questões relacionadas à parte de alimentação também, ele tem uma parte aí de seletividade. Eu não acho que tirar a caseína e o glúten resolvem totalmente a situação, mas né, eu já ouvi vários pais, relatando melhoras. E o que a gente sabe? O glúten que é hoje ingerido, ele é muito diferente do glúten que era ingerido há muitos anos atrás, há muitas décadas, porque o trigo hoje é diferente, existem manipulações, existem outras questões, tá? A água que a gente toma hoje é uma água enriquecida com agrotóxicos, né, que vem lá da lixiviação. Então, tem um tanto de veneno que a gente come junto com os nossos alimentos. Tudo isso tem relação com a nossa saúde. Eu não consegui aqui em casa tirar glúten, mas eu tentei já reduzir. Eu como, por exemplo, eu tento ter o macarrão com arroz. Por quê? Porque o glúten, para muitas pessoas, ele tem relação com inflamação. E inflamação pode levar a quadros, a incômodos, que podem aumentar a agitação. Não acho que tirar glúten vai tirar a agitação do meu filho, por exemplo. Não é isso, de jeito nenhum. Mas várias coisas podem melhorar a qualidade de vida. De modo análogo, quando a pessoa tira leite, muita gente relata, até não precisa ser autista, não. Várias pessoas relatam, por exemplo, diminuição de quadros alérgicos quando tiram leite. Eu tirei leite da dieta do meu filho por questão de quadro alérgico, tirei praticamente todo. Não consegui tirar totalmente o glúten. Mas eu não estou dizendo que isso resolve, não acho que isso resolve, não acho que essa é a causa, mas existe relação entre alimentação e comportamento, por exemplo, agitação, isso existe. Então, tentar ao máximo ter uma alimentação mais saudável, menos industrializados, isso tudo é importante. Mas a gente precisa que a criança coma. Meu filho não aceita fruta de jeito nenhum tipo de suco. Quando eu bato, faço lá junto com algum alimento, ele come no tutu, por exemplo, de feijão, né? Tutu mineira, vai tudo no tutu dele. Tudo que eu puder, eu coloco no liquidificador e bato com feijão. Mas, assim, tem algumas questões de seletividade, né? Então, envolvidas também, tá? Precisa de 10 segundos. Precisa de 10 segundos. Vai lá, Emanuel. Passar para outro tema. Não, precisa de 10 segundos. Porque tem uma coisa aqui importante que eu não posso deixar passar. Tem um comentário no chat que a pessoa fala, acho que foi a Tainá, não lembro, que ela fala muito da escola, às vezes, ser a primeira que dá esse start para os pais procurarem o acompanhamento. Isso é fato, certo? Eu vou te dar uma posição, e para todo mundo que está nos ouvindo, é uma posição pessoal do Emanuel. Não estou dizendo que é uma verdade, certo? Para mim, a maior dificuldade do autismo ainda é a aceitação dos pais. Você está falando com duas pessoas aqui diferentes da realidade, comigo e com a Lu. Nós abraçamos e fomos e aceitamos de cara e a gente levou. Mas não é a realidade da maioria da população brasileira quando entra casos como esse. É muito difícil. Eu vou te colocar aqui rapidinho, prometo que eu vou encerrar, só para você ter uma ideia. Eu com a Lu fazemos parte do mesmo grupo da associação. Nós vamos já conversar. Quando chega no dia das mães, eu nem vejo o grupo, porque os relatos de abandono dos pais homens, aos filhos, é muito grande, por conta da aceitação. Eu fico depressivo, porque, assim, graças a Deus, o meu filho é minha prioridade, né? E quando você se dá com casos como esse, mães sozinhas, às vezes complicadas, difíceis, às vezes não tem condição de um plano, mas sim, Tainá, a escola, ela percebe que ela é uma criança que, às vezes, não está acompanhando como as outras, e pede, sim, para os pais procurarem um especialista, e que, de fato, deve ser procurado, e a gente precisa aprender a aceitar mais todas essas coisas, e que não é um problema, não, gente. Autismo não é um problema, a gente convive como qualquer outro, as pessoas, às vezes, caracterizam como doença, não é uma doença, né? Então, assim, a gente precisa evoluir nessa perspectiva também humana, tá? É só isso, desculpa, Manu. Não, tô tranquilo. Quanto mais uma outra questão que a Tainá colocou aqui, Tainá, você colocou aqui, até que tem diabetes, né?
naquela questão da medicação. A medicação muitas vezes vai ser necessária, mas vários medicamentos têm efeitos colaterais, e alguns, eles podem, inclusive, aumentar. Então, eu estou falando porque você perguntou e comentou a questão do diabetes, né? Tipo 1, que, obviamente, é diferente do que eu estou falando pela questão da alimentação, mas diabetes tipo 2, por exemplo. Algumas crianças que usam um medicamento que é muito indicado, muitas vezes prescrito, né? Não estou falando que ele é bom ou ele é ruim, de jeito nenhum. Mas é muito prescrito a risperidona. A risperidona, ela tem um efeito colateral comum, mas não é toda criança que vai ter, mas é comum, de aumentar peso, tá? De aumentar muito o peso. E com esse aumento de peso, isso aumenta muito o apetite e aumenta muito o peso. E com isso, às vezes, vem algumas condições relacionadas à obesidade. Obesidade e diabetes tem uma relação, assim, tipo unha e carne, sabe? É uma relação muito próxima. Então, várias questões alimentares passam a ser ainda mais importantes. Francisco, ele tem uma questão compulsiva, ele come bastante, ele não usa esse medicamento, mas ele tem outras questões. Eu deixo ele correr aqui até falar, chega. Vai queimando, né? Eu mudei para casa por causa disso. Queimando energia, corre. Eu não consigo mais acompanhar, mas vai dar certo, né? Não sei como é que eu me emagreço, né? Mas é aquela questão, como o Emanuel falou, são as nossas preciosidades, eu amo e aceito muito meu filho. Tem várias demandas, não são poucas. Chego em escola falando dessas demandas, a escola pode ajudar muito, nem sempre o faz. Tá? Geralmente nas escolas a gente encontra algumas pessoas muito dispostas a ajudar e algumas que não. Então você tem que dar sorte, né? Eu dei sorte com meu filho, a outra professora que estava com ele, fenomenal. Mas isso não é uma regra que a gente perceba sempre, né? Então, sejamos a diferença também na vida dos nossos estudantes, vamos fazer, né? Vamos aprender também com isso, né? Gente, eu estou aqui encantada com essa nossa conversa. Eu já estou esquecendo do tempo aqui, né? A gente já passou de 8 horas, eu já esqueci do tempo. Mas nós temos aqui profissionais que têm horas, né? Momento para trocar interpretação. Estou pensando também nos profissionais intérpretes para o nosso momento. Então, assim, está chegando uma pergunta aqui no chat. Eu vou fechar com essa pergunta, né, sobre a questão do Antônio Carlos. E aí eu já peço que vocês também falem um pouquinho dessa questão do ativismo. O Emanuel já até entrou no tema, né, da associação. Então, como é esse ativismo de vocês? Como vocês fazem para serem pais ativistas, né, nessa questão do autismo? E aí a pergunta do Antônio Carlos é essa, né, que a irmã dele é muito resistente, ele acha que o sobrinho dele é autista, e de que forma poderia abordar essa temática, né? Já que a gente sabe que muitas vezes a dificuldade, como o Emanuel comentou também, é da família, dessa aceitação da família. Então, como fazer essa abordagem? Como eu disse, né, assim, as pessoas às vezes têm muita resistência, principalmente quando se trata de um filho, né? E realmente tem muitos bloqueios, e é um assunto, às vezes, novo para boa parte da sociedade. Antônio, assim, realmente o diálogo, né, na minha concepção, o diálogo, né, não o diálogo de afirmação, mas o diálogo de suposição, talvez seria um caminho, né? Talvez o direcionamento, que é o mesmo que eu daria, assim, e eu já me coloco à disposição para todo mundo que precisar, a causa do autismo, para mim, ela é uma causa que não tem fronteiras, nem tempo, nem hora. Eu vou estar sempre disponível para orientar, ajudar, na medida do que eu sei e do que é possível para qualquer pessoa, independente de quem seja. Né? Então, por isso que eu aceitei prontamente o diálogo aqui. Para mim, isso é uma missão de vida, é uma missão minha como pai, e eu vou levar isso para o resto da minha vida. Então, vocês não me incomodam se precisar conversar comigo, já deixo isso de prontidão. Mas o neuro, Carlos, é o caminho inicial, certo? É ele que vai fazer perguntas estratégicas, né, para conseguir, talvez, chegar próximo a um diagnóstico, que não dá para afirmar aqui pelas suas características, porque eu não tenho essa capacidade de dar um diagnóstico, nem só a pessoa apropriada. E, como eu te disse, como foi dito aqui, são características diferentes. Pode ser que não seja, então não dá para você afirmar. Mas procurar uma pessoa especialista
é a primeira ação. E aí tentar conversar com a irmã aí, com o familiar, tentar ver uma forma que você consiga, porque como a Lu colocou, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para a criança. Não é nem para os pais, é para a criança, porque você já vai logo direto para a terapia e você consegue diminuir o tempo. Imagina aí, uma criança fecha aí essa abertura da janela, essa janela aí com 6 anos, se você conseguir antecipar isso, ajuda muito no desenvolvimento dela. Se ela fecha essa janela, as dificuldades elas podem aumentar com o desenvolvimento dessas pessoas quando elas chegarem na vida adulta, tá? É por aí mesmo, né, Emanuel? A gente percebe, outra questão que eu tenho que falar com o Antônio Carlos, é para sempre se aproximar, né? Se você, e qualquer pessoa que estiver aqui nos ouvindo, que tenha algum parente com autismo, às vezes um sobrinho, a mãe e o pai já são próximos, geralmente, mas assim, nem sempre, né? Mas muitas vezes o são. Mas se tiver um sobrinho, alguma outra pessoa, a primeira questão que você pode fazer é se aproximar, tentar ser útil, tentar compreender, não fazer julgamentos. Porque os julgamentos, eles geralmente afastam muito a família, né? Principalmente a mãe e o pai da criança com autismo, já estão extremamente acostumados com julgamentos extremamente severos, de você deveria fazer assim, você deveria fazer assado, né? Mas você não bate nesse menino, não, você devia dar um tapa na bunda dele para ele parar com essa pirraça. Aí, se ele estiver batendo na escola, mas isso é porque você não bate. Aí a outra, não, isso deve ser porque ela bate tanto que ele vem cá e bate igual. Então, assim, esses julgamentos, né, que historicamente às vezes acontecem, não só no ambiente escolar, mas em vários, eles são horrorosos. Então, sempre tentar aproxima da sua irmã, né? Se ela não quer conversar conversar sobre o assunto, você só comenta, olha, eu vi uma questão aqui que eu até pensei que me identificou um pouco com o meu sobrinho. Quem sabe, se você quiser, tem um médico que falar que é excelente, eu posso até dar de presente para ele. Mas é a hora que você quiser, tá? Você que se prepara, e o momento que você quiser, não deixa de ir pela questão financeira, não, que eu faço questão de arcar. Por exemplo, esse tipo de ajuda, às vezes auxilia, que você mostra que você está ali numa parceria por aproximação, que você não está empurrando a pessoa para fazer algo, mas que você está junto para auxiliar. Uma outra questão, né, porque o tempo aí, né, eu estou totalmente à disposição, mas tem os colegas que estão na interpretação, e isso demanda, né, uma questão tanto da parte cognitiva, né, quanto da parte física, que a gente tem que considerar. Mas tinha uma última questão que eu achei muito preciosa e eu tenho que comentar, que é como a sociedade pode ajudar, né, Manu? Como a sociedade pode ajudar? A sociedade, ela pode ajudar se importando verdadeiramente, fazendo realmente essa parte para a mudança. Olha lá na escola do seu filho, você que tem um filho neurotípico, você que tem um filho que não tem autismo, que não tem síndrome de Down, que não tem TOD, que não tem TDAH, seu filho é neurotípico. Ele não é normal, não. Esse termo normal é horroroso, tá? Ele é neurotípico. Ele é o modo mais comum das pessoas serem, que é neurologicamente estar ali num padrão que, na verdade, né, não deveria existir. Mas, enfim, seu filho neurotípico vai numa escola. Lá na escola dele tem criança com autismo? Deixa eu contar uma questão para vocês. 1 em 58 nascimentos são de crianças autistas. Tem estudos que falam de 1 em 40 já, tá? Então, se na escola do seu filho, digo mais, se na sala do seu filho não tem uma criança autista, quer dizer que a escola do seu filho é exclusiva. Ela é uma escola que exclui. Você pode não estar vendo, mas ela exclui. E se não tem diversidade na escola do seu filho, quer dizer que você está dando dinheiro para quem não inclui. Tá bom? Então, você está ensinando o seu filho com profissionais que não consideram importante acolher a diversidade. Isso não funciona somente para autismo, não. Diversidade tem que estar em todos os ambientes. Se você não tem a diversidade, pode ter certeza. Alguém já procurou entrar ali e a escola negou. Ou a escola fez aquela seleção por autista leve. Ela olhou lá e falou assim, deixa eu ver se esse menino é um super gênio da matemática, que tem um problema da socialização, mas que é um super gênio da matemática. Que aí eu aceito. Tá? Então, essas questões, elas vêm de escolha. Veja isso. Pergunta na reunião de pais lá da escola do seu filho. Vocês têm uma política inclusiva? Eu não percebo aqui na escola pessoas
com condições da neurodiversidade, gostaria que meu filho tivesse a oportunidade de conviver. E aí, se um dia o coleguinha autista do seu filho der um arranhão nele ou uma mordida, não pense que só por isso aquela criança deveria estar num outro local, internada, presa, né? Porque a gente é muito solidário lá na hora que a gente está na igreja, né? Na hora que está no culto. Mas às vezes a gente esquece disso quando a gente vai para os ambientes da vida real, né? Das nossas vivências diárias. Lembra que isso pode acontecer, geralmente quando isso acontece com uma criança neurotípica, é briga de criança, é assim mesmo. Mas quando envolve uma criança autista, isso dá uma proporção imensa, tá? Então, busquem, né, neste contexto. O coleguinha do seu filho é uma criança autista, uma criança com síndrome de Down? Você já explicou para o seu filho o que é? Você já explicou para o seu filho que é importante ele tentar buscar aproximação, que é legal ele não fazer piadinha, coisas do gênero? Isso tudo é interessante de a gente colocar na nossa vivência, muito né? Importante, muito importante as suas palavras, viu? Obrigada. É isso, Manu. Eu, assim, agradeço demais. Uma última coisa, Manu. Eu escuto muito falar do luto, né? Os pais às vezes têm luto, a mãe tem luto. Eu não vivenciei esse luto porque eu vinha de um luto real da perda do meu irmão, Francisco, chama Francisco, em homenagem a um irmão que eu perdi muito precocemente, o ataque cardíaco, né? Fulminante. Então, assim, eu sempre falo que o Francisco ele me deu uma oportunidade de crescimento, mas que eu também dei muita sorte de já ter tido muitos alunos autistas. Eu tive muitos alunos que me ensinaram como ser gente, né? Porque a gente aprende como ser gente tendo contato com gente, né? Então, essa diversidade, ela nos faz muito bem. Então, busquem isso para a vida de vocês também. E é isso, eu estou disponível, né? O meu e-mail aí, se vocês quiserem perguntar nos outros momentos, tá? Tá bom, obrigada mesmo, viu, Lu? E, Emanuel, sua palavra final, uma mensagem. Bom, primeiramente agradecer aí pelo convite, né, Eunice, aí, sempre é uma satisfação, Eunice, seu pedido, certo? Muito obrigado, em seu nome eu agradeço a toda a equipe de organização, Manu, aos intérpretes, por essa ideia sadia, né, que vocês tiveram, e coloco mais uma vez à disposição para o que vocês precisarem. A gente precisa aproveitar aí para ser um pouco diferente da Lu, para a gente poder contemplar o maior número de informações, né? Existem associações que hoje trabalham em prol dessa causa, como Fortaleza Azul, como Pitando 7, a Te Amo, tem várias associações que são fáceis de encontrar nas redes sociais, que tem uma política de muita organização, de apoio, de acolhedor. Hoje meu filho faz parte de um projeto incentivado pela lei estadual, ele faz aulas de stand-up, que é promovido por associações como essa, com descontos, patrocínios, enfim, tem várias coisas que as associações elas têm nos ajudado muito nessa causa, e, assim, gratidão pelo momento, me colocar à disposição sempre por essa causa, e agradecer e parabenizar também pela Lu, por essa forma espontânea dela, né, essa forma acolhedora que ela tem, e a todos vocês, né, obrigado por esse momento, eu estou eternamente grato por esse momento. Nós que agradecemos demais, né, eu gostaria muito de agradecer a vocês, de estarem aqui, de partilhar todas as informações importantes, conhecimentos preciosíssimos, que nos fez esse momento de aprendizagem, de partilha, e foi uma conversa super leve, né, super sadia, como o Emanuel falou. Só tenho a agradecer a vocês, agradecer também aos intérpretes, viu? Obrigado pela disponibilidade. Eu sei que passou um pouquinho do horário combinado, mas foi por uma boa causa, gente. E agradecer aos participantes, né, ao nosso público aqui que está nos assistindo. Só comentários maravilhosos aqui no chat. A gente vai disponibilizar os e-mails de vocês, tá certo? Lu, Emanuel, ficaram aqui muitos elogios e muita vontade de continuar a conversa aqui, viu? Gostaria de agradecer também à equipe do NAPNE Mirim, que todo mundo se organizou, se reuniu, trabalhou junto. Muito obrigada. E convidar também a todos a nos seguir nas nossas redes sociais, né? No Instagram, napne.ifcelmirim, que a gente sempre está postando conteúdo, postando informações, formações, divulgação de eventos. Então, fiquem atentos aí às nossas redes sociais,
Quando a gente voltar em agosto, no segundo semestre, vamos ter mais eventos, então fiquem atentos, já é um convite, tá certo? No mais, foi uma noite maravilhosa, eu só tenho a agradecer. Obrigada, gente. Boa noite. Valeu, obrigada a todos. Grande Valeu. prazer, tá? Estar aqui com Valeu, vocês. obrigada, Muito obrigada. viu, Valeu, Manu? Manu. Valeu. Gratidão.